Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No programa de hoje, nós vamos ver o que aconteceu após o dia 15 de novembro de 1889, que marcou o fim da monarquia no Brasil e o início da República. Nessa data, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e foi um dia que virou até um feriado que é comemorado hoje em dia. Mas o que foi que isso representou? Em primeiro lugar, o Brasil agora estava completamente separado das mãos dos monarcas portugueses. E quem assumiu o governo provisório foi Deodoro da Fonseca. Ele ficou no poder por pouco tempo. Após alguns anos, ele acabou deixando essa posição e quem assumiu foi Floriano Peixoto, que investiu massivamente contra os apoiadores do antigo sistema monárquico. O sistema republicano ele dura até os dias de hoje, mas ele foi dividido em várias fases de acordo com o que acontecia na época. E ele ficou subdividido em República Velha, Era Vargas, Regime Populista, Regime Militar e Nova República. Então, após esses 5 anos iniciais, o Deodoro da Fonseca ele renunciou. Após o início da República, teve-se uma necessidade de se elaborar uma nova Constituição, porque a antiga ela ainda trazia muitos ideais da monarquia. E em 1891 surgiu a primeira Constituição. Ela ainda estava atrasada em alguns sentidos, e embora limitada, garantiu alguns avanços para a época, mesmo que representando os interesses da classe agrária no país. A nova Constituição ela implementou o voto aberto para os cidadãos, o que não incluía as mulheres ou os oficiais de baixa patente, também os analfabetos, e instituiu o presidencialismo. Nesse período surgiu o tenentismo, que foi um movimento de caráter político-liberal formado principalmente por militares dessa classe de tenentes, que eles eram contra as oligarquias que governavam o país. E nessa época o setor agrário ele era muito forte porque tanto o pessoal de São Paulo com o PRP, Partido Republicano Paulista, que eram das exportações do café, quanto o pessoal de Minas, que era o Partido Republicano Mineiro, ou PRM, eles entravam ali em uma troca de revezamento, onde a cada eleição, um desses dois partidos ele assumia o governo, e na eleição seguinte passava para o outro, e assim eles ficavam nessas trocas, sempre favorecendo o setor agrário, o que gerou muito descontentamento do pessoal da indústria, que queria se desenvolver naquela época. Esses movimentos de tenentismo, eles defendiam a moralidade pública e queriam garantir com que algumas mudanças sociais fossem feitas, também educacionais, e que fosse implementado o voto secreto. Alguns exemplos deles foram a Coluna Prestes e os 18 do Forte de Copacabana. E essas oligarquias eram o que foram chamados de a política do café com leite, visto que esses dois estados eram os mais ricos do país e eram os que dominavam também politicamente. Se por um lado a política do café com leite favoreceu a região sudeste, por outro lado ela acabou agravando os problemas sociais das outras regiões do país, como a norte, a nordeste e a sul. Surgiu também o coronelismo, onde os coronéis ou fazendeiros eles eram pessoas de muito poder político na época. Eles usavam dessa influência que eles tinham para fazer com que os seus funcionários, os seus empregados, eles votassem no candidato do patrão, visto que o voto era aberto e todos sabiam em quem cada pessoa estava votando. Então, dessa forma, os políticos que favoreciam o setor agrário, eles eram privilegiados, porque os tenentes ameaçavam todos os que estavam debaixo do seu teto para apoiarem assim o seu candidato. Isso era chamado de voto de cabresto, mas além disso, haviam muitas outras fraudes eleitorais, como os votos fantasmas, a troca de favores e até mesmo a compra de votos. Diferente do início da República, com a República das Espadas, onde ela foi conturbada por causa da crise em que o Brasil estava, a política dos governadores foi uma troca de favores que beneficiava o âmbito rural e pecuário para assim manter a estrutura de governo ali atuante.
houve uma modernização, porque a exportação do café estava gerando bastante lucro para o país, especialmente para a região sudeste. E com isso houve um grande desenvolvimento na industrialização e a modernização que foi havendo ali naquele período, graças aos capitais acumulados. Essa industrialização ela proporcionou a mudança da estrutura social e também o crescimento de uma nova classe operária, juntamente com o crescimento do espaço urbano. Essas mudanças políticas e sociais resultaram em vários conflitos, que aconteceram tanto no campo, como teve a revolta da vacina e as greves operárias na década de 1910. Em 1930 aconteceu algo que quebrou essa corrente, porque de acordo com as sequências de eleições, estava na vez do PRM assumir o governo. Só que quem foi eleito foi justamente um candidato paulista, o Júlio Prestes. E isso gerou uma grande confusão entre todo o partido do PRM, o que rompeu com o café do leite. Então, indignados com essa situação, os do PRM se aliaram a candidatos do Rio Grande do Sul e formaram assim a Aliança Liberal, que patrocinou o candidato Getúlio Vargas. Em pouco tempo, aconteceu a revolta de 1930 e esse candidato Getúlio Vargas, o gaúcho, ele acabou assumindo a presidência do país, dando fim à República Velha e início à Era Vargas, que vamos ver futuramente em outros vídeos. A crise das oligarquias principais, juntamente com a crise que afetou o mundo, atingiram profundamente a produção agrícola cafeeira brasileira e representaram a agonia da República Velha. Então é isso, galera. Se você gostou, se achou bacana, deixa o seu like nesse vídeo. Também se inscreve no canal para ter outros assuntos sobre política, sobre história do país. Se você tem sugestões de outros temas, também pode ficar à vontade para deixar aqui nos comentários embaixo. Tá bom, galera? Então, beijinho, um abraço e tchau, tchau.